Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo desse grande ataque que os ucranianos realizaram nessa madrugada na região, do Oblast de Saratov. Lá no Oblast de Saratov existe a base aérea de Engels, onde boa parte dos ataques da Rússia parte, dos bombardeios Tu-95, os Tu-160, boa parte deles partem dessa base e eles atingem as regiões ucranianas, enfim, tudo isso que a gente já vem observando. Muita gente veio perguntar também por que a Ucrânia está atingindo a Rússia, sendo que foi feito o acordo de cessar-fogo de 30 dias, Muita gente acaba meio que desconhecendo do que está acontecendo realmente no cenário de batalha. O que acontece é o seguinte, que os russos parece que não estão nem aí muito com esse negócio do cessar-fogo não, hein, gente? Inclusive o governo americano, na semana que vem, eles vão se reunir novamente com a delegação russa para tentar aí fazer outras tratativas a respeito de cessar-fogo, mas por enquanto só está mesmo na retórica, nas palavras, não tem nada ainda definido. A Rússia continua lançando uma série de drones contra os ucranianos, Só essa madrugada também foi mais de 70 drones que foram lançados da Rússia contra os ucranianos. Então os caras não pararam antes de ontem também, muitos ataques. O que está mudando um pouco, pessoal, que eu vou falar bastante desse tipo, como que os ucranianos conseguiram fazer esse grande ataque atingindo ali essa base que fica a mais de 7 fronteiras com a Ucrânia, Essa que é a grande pergunta, Como que os ucranianos conseguem? Claro, pessoal? Eles conseguem por causa que eles estão utilizando os drones. Alguns vídeos, inclusive das ações e também de alguns de Saratov, e esses drones ucranianos muito parecidos, eles com a Bayraktar TB2, mais ou menos parecido do mesmo modelo. Claro que os ucranianos, ao longo desse processo todo aí de guerra, eles vêm recebendo diversos drones aí de muitos países, inclusive da Turquia. Está observando também aí as Russettes aí reclamando, os russos reclamando que o ucraniano atingiu a base aérea de Engels, e muita gente preocupada aí com os bombardeiros Tu-95 e Tu-160, será que tinha alguns lá? Pra vocês terem uma ideia, tinha casa que foi atingida a cerca de quase 5 quilômetros da base de Engels. Imagina se tiver qualquer aeronave ali, acredito que provavelmente, segundo o Ozint, disse que tinham pelo menos 3 aeronaves caça-bombardeiros, dos russos, e se tiver, realmente, se isso for confirmado, não tem como eu confirmar aqui nesse vídeo, mas se isso for realmente ter evidências de que tinham mesmo esses caças, certamente foram atingidos, porque efeitos colaterais, muitos efeitos colaterais estavam acontecendo após os impactos desse drone ou desses drones, Então, os efeitos secundários também, as explosões secundárias, até alguns vídeos mostrando uma quantidade muito grande de explosões secundárias, que muita gente falou, mas essas explosões aí, o que está aparecendo? Será que isso é fake? Não é fake? Não, pessoal, realmente são as explosões secundárias, e que a gente acompanhou muito isso daí no contexto entre Israel e o Hezbollah lá atrás, no sul do Líbano, Quando Israel atingia alguns armazéns de munições do Hezbollah, aconteciam diversas e várias explosões, porque estavam cheios lá de foguetes, cheios de mísseis, e alguns também que foram destruídos também pelos ucranianos num passado recente, que aconteciam em várias explosões secundárias. E aquilo é um efeito em cadeia muito grande, Imagina a quantidade de mísseis KH-101, os mísseis de cruzeiro, as FABs, as bombas burras, que os russos possuem muitas delas, Imagina a quantidade
desses artefatos que estavam acondicionados ali naqueles armazéns de munições. Então, realmente foi uma grande tacada aí dos ucranianos e que mostra também um lado que, respondendo uma outra pergunta, né, mas será que, como que os ucranianos conseguiram atingir só com drones? Claro que não, né, pessoal? Inteligência, né? Porque quando os Estados Unidos cortaram o compartilhamento de inteligência com os ucranianos, o pessoal está literalmente cego, né? Não haviam grandes ataques, não haviam grandes ações dos ucranianos, né? Não tinha nenhuma grande ação dos ucranianos, mas o que agora a gente percebe e parece que os olhos que estavam tampados dos ucranianos voltaram novamente. E aí, né, pessoal, a gente começa a observar os resultados disso, né, com a volta e o compartilhamento de inteligência, acertar mais, como diz, né, vai acertar a mão, né, estavam com a mão, vamos dizer assim, cegos, né, agora os ucranianos estão aí acertando a mão e provavelmente outros ataques vão acontecer, né, ou não, mas o que chama realmente a atenção é que isso é muito claro, né? Antes os ucranianos não conseguiam fazer nenhum grande ataque, né? Ficou vários dias sem fazer grandes ataques, e agora os ucranianos voltam novamente a fazer grandes ataques, coisa que eles não estavam conseguindo, né, fazer aí nos últimos dias. Tanto é que os ucranianos também conseguiram atingir alguns poços de petróleo, né, alguns armazéns de petróleo russo, né, voltaram a atingir também, coisa que não estava acontecendo. E agora, né, depois desse compartilhamento de inteligência, que os russos estão bravos pra caramba por causa disso, né, porque isso aí só pode ter acontecido se o ucraniano tiver recebido aí a inteligência dos Estados Unidos. E realmente, né, pessoal, para fazer um grande ataque como esse, né, quase mais de 700 quilômetros da fronteira ucraniana, se não tiver lá um bom GPS, uma boa geolocalização e outras informações também, se não tiver outras informações do campo de batalha, dificilmente isso aí iria acontecer. Beleza, galera? Então, passei aqui só para deixar esse vídeo aqui e mais tarde encontro vocês nas lives aqui do nosso canal. Beleza? Um grande abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Valeu.